Opa, e aí? Bom, esses dias eu tava andando no Twitter quando eu acabei encontrando um post falando que o Podpah era um dos piores podcasts possíveis. E quando eu li os comentários, todo mundo tava falando super mal do canal, falando que o Igor e o Mítico, eles eram bobos e que todo fã de Podpah era criminoso, essas coisas, e eu meio que não acreditei. Afinal, eu acompanhava esse canal lá em 2023 e eu parei porque eu fiquei ocupado com o canal e essas coisas, mas eu decidi voltar para averiguar se realmente o canal do Podpah era ruim. E meus amigos, o canal do Podpah não é ruim, mas é medíocre. Mas para você entender melhor a história do Podpah, primeiro você tem que entender como surgiu essa parada aqui no YouTube. Bom, em 2020 surgiu um canal chamado Flow Podcast, onde basicamente o Igor e o Monark criaram lá o seu podcast, fez um sucesso do caralho e muita gente quis migrar para esse tipo de conteúdo. Sério, muita gente mesmo. E é óbvio que o Igor e o Mítico meio que quiseram entrar nessa onda também, mas para eles conseguirem isso, eles tinham que ter dinheiro para comprar os equipamentos, como microfone, câmera, essas porra. E quem é que tinha dinheiro para fazer isso? Exatamente, o Flow Podcast. Então o Podpah e o Flow fizeram um acordo, onde basicamente eles iam dar metade do que eles ganhavam pro Flow Podcast, ou alguma coisa assim. Eu não lembro direito e eu tô com preguiça de pesquisar. Depois disso, o Podpah, por incrível que pareça, conseguiu superar o Flow Podcast. Eles conseguiram mais inscritos do que o Flow Podcast. Isso aconteceu, galera, porque é inegável que o Mítico e o Igor, eles têm meio que um carisma do caralho. Eles são engraçadaços, sabe? Bem diferente do Flow Podcast, que só tem um cara que fuma maconha e um cara que fala caralho. Só que as coisas começaram a mudar quando o Podpah meio que percebeu que essa parceria entre o Podpah e o Flow Podcast meio que tinha umas paradas meio cringe, porque o Flow Podcast ganhava basicamente muito com essa parceria e o Podpah não ficava com quase nada. Então basicamente o Podpah meio que se desvinculou do Flow e eles se tornaram um podcast independente. E meio que o Flow Podcast não gostou nada disso. Aí eu até entendo. Imagina você que é uma empresa da equipamentos para outra empresa pequena, você tem domínio dela e da noite pro dia você não tem mais aquela empresa e os ganhos extras que você ganhava, agora você não tem mais. Deve ser bem frustrante. E é óbvio que por conta disso, o povo do Flow ficou bem putinho e começou a fazer piadinha com o podcast do Podpah. Esse aqui, ele é grande, acho que ele é o maior do país da atualidade. Ah, é o Podpah. Podpah. Cara, esse daí eu conheço, não é o do Monark? Não, esse é o do Mítico e do Igor 3K. Isso. Esse mesmo. Ah, não, é que isso daí, cara, qual episódio que eu vi desse aí? Isso aí eu ouvi falar que eles fizeram de 24 horas. Aí teve uma hora que eu tava, morrendo de vontade de vomitar. Aí eu fui abrir o YouTube, tava lá, deu certo. E por conta disso, o Igão e o Mítico ficaram bem chateados com isso. Até porque deve ser muito chato você querer se desvincular e ter sempre lá o dono antigo ficar zoando você. E por conta disso, eles deram meio que uma resposta pro podcast do Monark e do Igor, dizendo que eles não tinham carisma e essas coisas. E isso deu uma treta do cacete. Porque vocês não conseguem fazer igual. Vocês não fazem igual. E vocês querem fazer o quê? Desmerecer pra tentar ter competitividade. Um bagulho que não tem mais. Tá ligado? Não tem mais competição. Não tem, corre atrás, mano. Corre atrás que tá longe, mano. Vocês não tem mais competição porque vocês estão acomodados, vocês são zoados, tá ligado? E por isso que não tem competição mais. Aí os caras querem desmerecer nossas ideias. Por quê? Eles não sabem fazer, eles não têm carisma. O carisma dos caras é de um copo. Bem, essa fita aí de tipo, pegar domínio do Podpah, você só mostra que nós é maior que vocês, mano. Tá ligado? É a mesma coisa o Corinthians falar assim. Você tá falando agora do Flow? Não, tô falando do Flow desde o começo. Enfim, essa foi a primeira pisada de bola do Podpah, mas a galera meio que foi esquecendo isso com o tempo. Só que conforme o tempo foi passando, muitos canais de podcast foram sumindo, até porque meio que já tava deixando de ser moda isso, então os únicos que sobraram mesmo eram o Podpah e o Flow, e ambos meio que decidiram tomar rumos diferentes e meio que ter públicos diferentes. Enquanto o Flow meio que chamava pessoas influentes que sabiam de algumas coisas, como políticos,
O Podpah chamava jogadores de futebol e cantores de funk e essas coisas, então você meio que imagina o tipo de conversa que eles deviam ter. Não é querendo desmerecer esse tipo de pessoa, até porque eu não sou mais inteligente do que todo mundo, mas sendo bem sincero, o que você vai esperar de uma pessoa que é MC, que canta música falando sobre peito e bunda, falando num podcast? É óbvio que o assunto que eles vão ter não vai lá ser essas coisas, e não foi diferente. Mano, olha esse cara falando essa atrocidade aqui. O cara arrisca a vida pra subir num lugar mais alto, pra deixar o nome dele lá e falar, caralho, eu existo. O cara arrisca a vida dele. Eu até um tempo atrás eu tinha a visão sobre a pichação que era a seguinte, tipo assim, muito foda. Mas eu no meu íntimo eu ficava assim, tipo, mas mano, tá zoando o patrimônio, tá ligado? Tipo, teve gente que trabalhou por isso e tal. E aí eu fui começar a ver muita coisa de pichação. Não lembro se foi o Cripta que falou, não lembro. Quando um moleque desse ia ter um nome num prédio desse? O prédio que o pai dele construiu. Aí o caralho nunca. Então, agora ele tem. É isso, mano? Aí eu falo, caralho, mano. Os caras só querem ser visto, mano. É só muito ódio, mano. Vocês acham que nós é invisível? Nós vai pintar essa São Paulo de preto agora. E vocês vão engolir nós. E é mó bagulho, tipo, eu vi você falando sobre pichação, tipo, pichação é agressiva, é pra chocar mesmo. Ponte aguda e o caralho. Tamo aqui, caralho. E aí eu falei assim, é isso, mano, é isso. Porque, tipo, aquilo que você falou, muita gente torce o bico, mas é porque não tá... Não sabe, não tá na pele do mano. E aí quando eu vi o mano falando, eu tive só um pouquinho de coerência, eu falei assim, é isso, mano. Ou seja, na cabeça desse cara é totalmente compreensível você pichar um apartamento ou uma casa, porque nas palavras dele, você não tá vandalizando, não, você tá mostrando a sua arte, você tá meio que se mostrando pra sociedade. E esse discurso, cara, tem muitos erros. O primeiro deles é, velho, imagina o cara que é dono de uma casa ou de um apartamento, pô, o cara se esforçou a beça pra ter ali o seu apartamento ou casa, pintou um monte de coisa pra vir um traste e fazer isso. E imagina só, cara, eles falam que pichar é algo pra se mostrar, sendo que eu acho que ele não ia gostar se eu pichasse o muro da casa dele. Com certeza ele ia me meter o esporro, né? E cara, sendo bem sincero, se você quer se mostrar para a sociedade, por que você não arruma um emprego? Por que você não tenta ser alguém? Porque pichar a casa dos outros não vai fazer você se mostrar. Não, as pessoas vão falar, olha lá o cara passando vergonha, tá pichando a casa dos outros, não tem emprego, é desempregado. Ninguém vai bater palma pra você, a não ser as pessoas que são do seu meio. Ai, amigas, eu lacrei! Ui! Enfim, eu só falei isso porque, sei lá, mano, é muita burrice que eu fico ouvindo nesses podcasts. E sendo bem sincero, mano, eu não tô querendo me pagar de inteligentão e nada do tipo, até porque o meu QI é de 69 e eu não tô nem zoando, mas, sei lá, o básico pelo menos eu sei, saca? E eu só quis dar meio que a minha opinião, a minha visão sobre esse assunto. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E até mais, minhas estrelas.